fato, a gente vai começar agora, então, de fato, a entrar no conteúdo da reunião. Eu peço licença, vou continuar admitindo, ainda tem gente entrando, mas vou entrar agora, vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. E antes de passar a palavra para Melina e para o Fleury, eu queria fazer só uma breve contextualização, né, sobre a reforma tributária, né? A gente tinha e tem desde 2019 tramitando na Câmara e no Senado essas duas propostas principais de reforma ampla da base consumo, que são a PEC 45 de 2019, que tramita lá na Câmara, que foi apresentada em abril de 2019, ou seja, já está aí há mais de 850 dias tramitando, foi aprovada na CCJ da Câmara, começou a ser debatido na Comissão Especial da Câmara, já recebeu 219 emendas lá. Aqui no Senado, nós temos a PEC 110, que foi apresentada em julho de 2019, que também o texto base dessa reforma é um texto que já havia sido aprovado na CCJ da Câmara, né, de autoria lá na Câmara do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que também tem sido um grande parceiro nosso aqui na PEC 110. Já está, então, em tramitação aí há mais de 750 dias, já foi objeto de 5 audiências públicas na CCJ, mais 3 sessões de debates temáticos, recebemos aí até ontem 179 emendas e temos 2 relatórios, né, já apresentados, um lá em dezembro de 2019, antes da pandemia, e outro em outubro de 2021, né, que é o relatório que está publicado, e é com base nesse relatório de outubro que a gente vai fazer essa apresentação, essa conversa aqui com vocês, tá? Vale ressaltar que, de outubro para cá, a gente já recebeu mais, eu acho que foram quase 20 emendas, né, de outubro para cá. Então, necessariamente, o senador vai ter que publicar um novo complemento de voto aí, nos próximos dias, antes da matéria ser discutida na CCJ, né, esse relatório já está praticamente pronto. E por que um novo relatório foi apresentado em outubro de 2021? Porque de março de 2020 a maio de 2021, a gente teve a comissão mista da reforma tributária, que foi uma solução política, né, para aquela disputa de protagonismo entre Câmara e Senado nesse tema, né? E o objetivo da comissão mista era justamente tentar pegar o que cada uma das duas PECs tinha de melhor e trazer para um novo relatório. Foram realizadas, no âmbito da comissão mista, mais 11 audiências públicas, né, durante a pandemia. Acho que a primeira comissão a ser retomada foi a comissão mista da reforma tributária. Somente ela e a comissão da Covid funcionaram durante algum tempo em modelo remoto, e essa comissão resultou no relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que era o relator da comissão mista, em maio de 2021. Com base nesse relatório, o senador Roberto, então, foi feito um acordo que a PEC, na verdade, a parte constitucional da reforma tributária passaria a tramitar no âmbito da PEC 110, e aí a gente começou uma série de negociações com governo federal, estados, municípios, sociedade civil, e chegamos aí a esse relatório de outubro de 2021. Há tramitando também lá na Câmara o PL 3887 de 2020, que é o PL que cria a contribuição sobre bens e serviços, né? Ele é como se fosse já um passo seguinte, uma regulamentação dessa PEC, tá? Por isso, nós entendemos, e o meio jurídico, em sua maioria, entende que esse PL só pode andar, né, só vai ser constitucional se ele for aprovado depois da PEC 110. Tá? Esse projeto lá está na Câmara, ainda não tem relatório, mas ele já foi considerado na elaboração do relatório da comissão mista. Tá? Então, só para fazer
esse breve histórico para vocês, para dizer que volta e meia a gente escuta, né, em alguns lugares de que a PEC não está madura, que esse é um assunto que precisa ser mais discutido. E eu acho que assim, é importante deixar claro que essa PEC, esse relatório, é fruto de 3 anos de amplo diálogo com a sociedade e com os entes federativos e com todos os impactados pela proposta. Aqui também, gente, só também relembrar os apoios que já foram concedidos formalmente, publicamente à PEC, né? Outros tantos a gente recebe mais informalmente. E o governo federal, né? Até essa semana foi divulgada aí a agenda prioritária do governo federal, e a PEC 110 está lá. O CONCEFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do DF, né? Ou seja, que nesse tema representa os estados, então a gente tem apoio aí da unanimidade dos estados. O senador Roberto sempre faz questão de frisar que, pela primeira vez, a gente tem na mesa aí Maranhão e São Paulo concordando sobre um mesmo tema, e também o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, que representa 93% dos municípios brasileiros, né? Temos também apoio dos setores econômicos, de diversos setores econômicos, né? Então, o SEBRAE, que representa aí as empresas, micro e pequenas empresas de todos os setores, vale dizer, Confederação Nacional da Indústria, 49 associações nacionais setoriais da indústria, federações de indústria, Câmara Americana de Comércio também já se manifestou, todas as entidades do fisco nacionais concordam com essa proposta, e diversas organizações da sociedade civil também, o Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, que é bastante conhecido e respeitado nessa matéria, o Centro de Liderança Pública, o Movimento Strava Brasil, o Movimento Para Ser Justo, que a quem, inclusive, eu gostaria de agradecer, porque nos tem ajudado demais e ajudou, inclusive, na elaboração dessa apresentação que a gente está fazendo aqui. E até a Ordem Maçônica já se manifestou favoravelmente ao projeto, gente. Então, realmente a gente está dialogando com toda a sociedade. Dito isso, Peraí, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Eu vou passar a palavra para a professora Melina, para que ela já entre na parte mesmo da estrutura da PEC. Melina, peraí, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, e aí você passa a compartilhar por aí. Antes de eu te passar, deixa eu só agradecer a mais uma pessoa que está aqui na reunião, o Renato Friedman, que é o consultor que tem trabalhado conosco aí firme e forte nessa matéria também, o Paulo Springer também, tem uma turma boa da consultoria, não vou lembrar de todos agora, mas consultoria legislativa, o Danilo, não sei se está aqui também, todos têm sido aí muito solícitos e muito empenhados nesse nosso relatório, tá, gente? Vamos lá, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Melina Rocha, como a Camila falou, estou aí colaborando, tendo a satisfação de colaborar tecnicamente, junto com o Eduardo Fleury, nessa equipe técnica do senador Roberto Rocha, na preparação justamente desse relatório e dessa proposta. Então, eu vou fazer brevemente aqui um resumo do que é a proposta, os seus pontos principais, e, obviamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, depois a gente pode discutir e aprofundar a qualquer ponto que vocês queiram, tá bom? Então, bom, essa proposta, ela apresenta um sistema de IVA dual, né? Então, basicamente, é um sistema de IVA harmonizado, mas em que haverá 2 IVAs de competência separada. Então, um IVA na esfera federal, que vai ser a CBS, e aí eu já vou falar mais detalhes com relação a isso que a Camila falou, da necessidade de constitucionalização da CBS por meio da PEC. E a CBS, ela reuniria, então, 2 tributos atuais, 2 contribuições, que são o PIS e a COFINS, né? E, do mesmo modo, nós teríamos um IVA subnacional, digamos assim, né, o IBS,
que seria um IVA compartilhado, de competência compartilhada entre estados e municípios, e aí eu vou explicar também um pouco mais à frente como que vai dar essa administração compartilhada, e esse IBS vai substituir os dois mais problemáticos, ao meu ver, tributos que a gente tem hoje no sistema, que é o ICMS e o ISS. Então, nós vamos ter basicamente dois IVAs, um na esfera federal e outro na esfera compartilhada de estados e municípios, mas como eu vou mostrar para vocês, apesar de serem dois tributos, o que o senador Roberto Rocha fez nessa PEC foi justamente harmonizar as principais regras, de modo que as principais regras que digam respeito a esses dois IVAs são idênticas, e aí a regulamentação tem que seguir essas regras idênticas, de forma que o sistema fique harmonizado para o contribuinte, para que o contribuinte veja esses dois tributos como, na verdade, quase que um tributo só, por conta dessas regras harmonizadas. Junto com esses dois IVAs, né, também está sendo proposto, paralelamente, a implementação de um imposto seletivo, que seria um imposto sobre certas bases que causam externalidades negativas, né? Então, assim, ao meio ambiente, à saúde, seguindo os modelos internacionais que quase sempre tem um IVA, e paralelamente ao IVA tem o que a gente se chama de excise tax, que aqui no Brasil foi chamado de imposto seletivo, que gradualmente vai substituir o IPI, né, que atualmente é de competência do governo federal, mas que tem uma base mais ampla incidido sobre todos os produtos industrializados, né? O imposto seletivo vai ter uma base mais restrita e eu vou falar um pouco mais dele. Então, aqui basicamente é o modelo que se criou na PEC e eu vou então passar agora os detalhes, as regras principais desse modelo. Bom, para começar, né, então, é um modelo dual que vai substituir, como eu acabei de mostrar, 4 tributos por 2, ao menos 4 tributos por 2, cuja regra geral vai ter alíquotas uniformes para todos os produtos e serviços, mas que eu vou mostrar que a própria PEC, a proposta do senador Roberto Rocha, possibilita a lei complementar a ter algumas alíquotas diferenciadas para certos produtos e setores, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a regra geral seria alíquotas uniformes. Como eu falei, vai haver uma harmonização das principais regras por meio dessa PEC, do texto constitucional, de modo que o IBS e o CBS tenham o mesmo guarda-chuva jurídico, digamos assim, e a substituição gradual do IPI pelo imposto seletivo sobre esses produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só para lembrar que essa reforma ela segue um padrão de IVA, né, esse imposto sobre o valor agregado internacional. E o IVA, basicamente, ele tem certas características que nenhum dos tributos atuais brasileiros tem. Nós não temos um IVA tal como nos modelos internacionais ainda no Brasil. Por quê? Porque um IVA geralmente tem uma base ampla. O que isso significa? Não faz diferenciação entre produtos, serviços, tudo, né? Todas as operações dentro da atividade econômica estão dentro da incidência do IVA, de modo a não criar distorções e desigualdades. Também é uma garantia de não cumulatividade plena, ou seja, tudo deve gerar crédito sem nenhuma restrição ou limitação no meio da cadeia. Essa é uma característica fundamental do IVA para não tributar e não onerar o setor produtivo. O IVA é para onerar o consumo e não o setor produtivo. No Brasil, os nossos tributos atuais, como vocês devem conhecer, têm uma série de restrições, limitações ao creditamento e outros tributos, como o ISS, por exemplo, são cumulativos, não permitem qualquer creditamento. Então, com isso, nós vamos ter a desoneração completa dos investimentos, das exportações, com a garantia também da devolução dos créditos acumulados. Um outro pilar do IVA que vai ser implementado com essa proposta é a tributação no destino. Como vocês bem sabem, hoje, parcialmente, o ICMS ele é arrecadado na origem. E por isso nós temos toda a guerra fiscal entre os estados que concedem benefícios fiscais para atrair investimento, e essa guerra fiscal simplesmente acabou com o ICMS. Então nós temos aí conflito de competência, guerra fiscal por conta dessa tributação na origem. E a tributação no destino, como o Fleury vai explicar, vai fazer com que o imposto arrecadado seja destinado ao destino, ao local onde se encontra o cidadão e não mais ao local onde se encontram as empresas, de modo a reequilibrar as desigualdades regionais no país.
Bom, aqui só o mapa, né, com o IVA, então, ele está presente, como eu falei, em 178 países. Se a gente considerar que a gente tem cerca de 195 países no mundo, então o IVA está praticamente presente em quase todos os países do mundo, né? O único país grande e relevante que não tem IVA são os Estados Unidos, e o Brasil, a gente colocou ali também que não tem IVA, então, assim, nós estamos fora desse padrão internacional, infelizmente, hoje com os nossos tributos. Uma coisa muito importante que o senador Roberto Rocha sempre repete é que, obviamente, a gente não pode criar um tributo que já nasça velho. E é por isso que todo o relatório do senador Roberto Rocha já pensa e já foi proposto pensando na economia digital, pensando também em tributar a economia digital. Então, há um dispositivo que coloca que fornecedores não residentes estrangeiros vão ter a responsabilidade de arrecadar também esses tributos, tanto numa comercialização de bens do exterior, quanto na prestação de serviços digitais, por exemplo, né? Porque hoje, se a gente não tributa os fornecedores não residentes, a gente vai ter uma série de distorção com relação à competitividade dos nossos produtores nacionais, porque, obviamente, o fornecedor que está no Brasil, ele é obrigado a recolher o tributo, enquanto que o fornecedor não residente não está obrigado. Então, é por isso que no projeto já se propõe justamente na linha dos modelos internacionais de IVA, que estão adotando essa sistemática de responsabilizar também fornecedores estrangeiros para arrecadar esse IVA. Também, com certeza, os senhores já devem ter ouvido do modelo Abu Dhabi, né, que o deputado Raul também coloca também bastante no debate, que é um modelo também que está sendo implementado internacionalmente, que é o modelo de split payment, né, que eletronicamente o adquirente já paga, ao mesmo tempo que paga pelo bem e o serviço, já vai pagar diretamente aos cofres públicos do Conselho Federativo ou da Receita Federal o recolhimento do IBS e da CBS diretamente por meio eletrônico de instituição financeira. Depois a gente pode explicar um pouco mais esse modelo também. Uma coisa muito importante que hoje não existe no nosso sistema é a questão da transparência, né? Então, primeiro, um tópico muito caro ao senador Roberto Rocha, e ele defende muito, é a questão da manutenção da carga tributária. Nós temos uma alta carga tributária sobre o consumo e essa reforma tem que garantir que não vai haver aumento nenhum de carga tributária. E é por isso que o senador Roberto Rocha colocou nesse projeto uma trava para que durante o período de transição não seja permitido aumento de carga tributária para a CBS, para o IBS e até mesmo para o imposto seletivo. Ou seja, a alíquota que vai ser aplicada com relação a esses tributos vai ser calibrada, vai ser a alíquota necessária para corresponder exatamente à arrecadação atual dos tributos, nem mais nem menos, para manter a carga tributária, porque não é possível, não há mais margem para aumento de carga tributária do consumo no Brasil. Então, isso o senador Roberto Rocha colocou essa trava no projeto, é muito importante que se diga. Também a incidência por fora, né? Ou seja, você vai saber exatamente, né, quanto que vai ser pago a título de tributo, não vai mais haver incidência por dentro, base sobre base, como hoje é o ICMS, ou PIS e COFINS o ICMS entrando na base de PIS e COFINS, etc., não vai haver isso. Você paga 10 num produto, 10 vezes a alíquota, né? A alíquota X, por exemplo, então você vai saber destacadamente na nota fiscal quanto exatamente você está pagando pelo tributo. E isso é muito importante para o consumidor, o cidadão, saber exatamente a carga tributária que está pagando. Bom, entrando um pouco nessa questão da CBS, né, é muito importante porque, como vocês sabem, a CBS ela foi apresentada como um projeto de lei ordinária, justamente para substituir a PIS e COFINS, que hoje podem ser regulamentadas por meio de lei ordinária, mas se vocês olharem hoje o texto constitucional, o artigo 195, coloca que a União pode instituir contribuições sobre receita e faturamento. E foi com base nesse fundamento constitucional que a CBS, o PL 3887, foi proposto, justamente dentro da competência de tributar receita ou faturamento.
Ocorre que um IVA, um modelo de IBS, de IVA internacional, ele tributa operações, transações com bens e mercadorias. Então, a nosso ver, para que a CBS também seja um IVA, com a mesma base do IBS, e dentro de um sistema de IVA dual, que, como eu falei, tem que haver uma harmonização entre as regras, uma semelhança, identidade entre as regras. A nosso ver, a CBS tem que ser constitucionalizada. O que significa isso? Significa mudar esse dispositivo, incluir no artigo 195 que a União pode instituir contribuições sobre operações com bens e serviços, tal como é a materialidade, o fato gerador do IBS, de modo que o IBS e a CBS incidam sobre a mesma base, que é operações com bens e serviços. Então, a nosso ver, e o senador Roberto Rocha também defende muito isso, é preciso que primeiro se aprove a PEC para dar esse respaldo legal à CBS, que ela possa ser um IVA, e não aprovar, e logo após, então, com ajustes ao PL, aprovar a CBS pelo PL 3887. Não é possível aprovar antes o PL 3887, porque ainda não vai ter essa base constitucional de tributar operações com bens e serviços, né? Então, por isso que, fazendo essa mudança constitucional, vai haver maior segurança jurídica, evitar disputas constitucionais da CBS no STF, e vai transformar a CBS no IVA federal, obviamente, como a gente quer nesse sistema de IVA dual. Como eu falei, então, vai haver a harmonização dessas regras, então, o fato gerador pela PEC é o mesmo, vai ter a mesma regra de não cumulatividade, a possibilidade de cobrança eletrônica para os dois tributos e a tributação de importação e desoneração total das exportações. Então, todo esse modelo vale para os dois tributos, os dois IVAs, a CBS e o IBS. E, bom, e aí, obviamente, também vai ter uma redução exponencial do contencioso administrativo, judicial, porque a PEC vai resolver por si só os principais temas em disputa do contencioso, né? Então, conflitos de competência, se tributa pelo ICMS, ISS, tudo isso, quando a gente implementa um imposto de base ampla, vai deixar de existir, não vai haver mais esse tipo de contencioso. Uma questão muito importante é o respeito ao pacto federativo, né? Hoje, os entes federativos têm justamente a prerrogativa de terem autonomia federativa para arrecadar, tributar, regular seus próprios tributos. A PEC, ela mantém esse pacto federativo, né? Então, em primeiro lugar, a União vai ter seu próprio tributo, vai regular, a CBS vai administrar e arrecadar, e os estados e municípios vão administrar esse tributo, vai ter uma gestão independente, né, obviamente, do tributo federal, mas estados e municípios vão administrar e regulamentar também de forma autônoma, e cada ente federativo vai ter total autonomia e liberdade para escolher a sua alíquota que vai ser aplicada aos seus cidadãos, às pessoas que estão no seu território, né, por meio de leis próprias. Então, você tem essa liberdade, essa autonomia garantida. E eu vou explicar também que essa gestão vai ser feita de modo compartilhado, né? O IBS subnacional vai ser criado o que a gente chamou de Conselho Federativo do IBS. Esse Conselho Federativo ele vai ser responsável por essa gestão da arrecadação centralizada, ou seja, as empresas, os contribuintes vão pagar o tributo não para o estado X, para o município Y, mas vão pagar o tributo para esse Conselho Federativo, que vai centralizar a arrecadação, e só depois, quando o produto chegar ao consumidor final, é que vai repartir o dinheiro entre os entes federativos de acordo com o destino. Né? Então, vejam, esse Conselho Federativo, ele não só é um conselho que vai gerir, mas ele vai servir como um banco, né? Em que as empresas vão pagar para esse Conselho Federativo e o Conselho Federativo vai distribuir as receitas conforme o princípio do destino e também garantir o crédito às empresas e a devolução de créditos acumulados. Né? E ele também vai ter a competência para editar, interpretar as normas, vai coordenar a cobrança e a fiscalização pelas administrações tributárias estaduais e municipais. É muito importante que se diga isso, né? As administrações tributárias vão continuar existindo, tanto estadual quanto municipal, e vão ser coordenadas nesse processo de fiscalização e arrecadação pelo Conselho Federativo. Mas uma coisa que é muito importante aqui é que esse Conselho Federativo vai ter uma Assembleia Geral, justamente para decidir, né, a sua diretoria,
né, como que vai se dar a operacionalização, e essa Assembleia Geral está na PEC, na proposta do senador Roberto Rocha, vai ter participação paritária de estados e municípios, ou seja, todos os estados e todos os municípios vão ter o mesmo peso, o mesmo grau de participação nessa Assembleia Geral, o que é um grande avanço em termos federativos, porque hoje, se a gente vê, o ICMS ele arrecada e tem um peso muito maior do que o ISS, por exemplo. Aqui, a gente vai dar, inclusive, mais poder para os municípios ao dar, paritariamente, junto com os estados, a participação e o voto nessa Assembleia Geral. Então, vejam, os municípios estão ganhando competência e poder dentro desse Conselho Federativo, tá? Isso que a gente tem que deixar claro. Melina, e só para dizer que não foi fácil conquistar essa concordância dos estados em relação a esse ponto, né? É um ponto realmente que avançamos bastante. Vai lá. Porque os estados, em princípio, queriam a participação relativa ao que hoje se arrecada no ICMS, que é muito mais relevante, mas eles se convenceram, justamente por esse trabalho de coordenação do senador, da Camila, se convenceram que é importante que a gente mantenha um equilíbrio federativo dentro desse conselho. Então, assim, não tem a menor dúvida que os municípios estão ganhando muito mais poder dentro desse sistema, apesar de, né, nós podemos discutir, ter opiniões contrárias aí em debate. Outra questão que o senador Roberto Rocha colocou foi uma flexibilização, uma flexibilidade para que a lei complementar que vai regulamentar o tributo, o IBS, proponha regimes diferenciados e favorecidos, né? Então, não foi colocada uma lista na PEC, obviamente, porque a gente acredita que o texto constitucional deve ser mais enxuto possível, mas o relatório, se vocês lerem, do senador Roberto Rocha, está lá propondo que a previsão de regimes favorecidos seja dado a atividades agropecuárias, alimentos, gás de cozinha, educação, saúde e transporte metropolitano de passageiros. Então, esses setores, esses produtos seriam, em princípio, teriam um tratamento favorecido, seja por uma alíquota reduzida, seja por isenção, mas vai ser a lei complementar que vai regulamentar os regimes, mas a PEC, né, a proposta do senador, já dá essa liberdade à lei complementar de instituir esses regimes. Por outro lado, também para certos setores, a PEC deu a competência para a lei complementar de instituir esses regimes diferenciados. E regime diferenciado, por isso que nós fizemos a diferença entre favorecido e diferenciado, regime diferenciado não quer dizer favorecido, não quer dizer tributação mais benéfica. Quer dizer que só alguns setores, pela dificuldade de operacionalização de um IVA, vão ter um regime de arrecadação diferente, que pode ser o setor de combustíveis, como hoje existe, né? Toda a monofasia dentro do ICMS, do PIS e COFINS, serviços financeiros, operações com bens imóveis e aquisições da administração pública, tá? E a CBS, por outro lado, também vai ter a liberdade de conceder regimes favorecidos e diferenciados na lei ordinária, e isso já foi feito no PL 3887. Por fim, nós temos aí também uma garantia total da Zona Franca de Manaus, não foi modificado nada com relação ao regime na Zona Franca, então essa garantia de tratamento favorecido até 2073, que é o prazo atual que foi estendido para a Zona Franca de Manaus e também as áreas de livre comércio. E é importante também dizer que o Simples também se mantém, não vai haver diferença com relação ao Simples. A única questão que foi colocada ali na PEC foi que, se as empresas que adotarem o Simples quiserem, né, uma opção, se acharem que é mais benéfico, elas poderão, para fins do IBS, recolher o IBS na sistemática normal do imposto, né, com crédito, repassando crédito, tomando crédito, se elas acharem que é mais benéfico. É uma opção justamente para dar uma margem de liberdade para as empresas do Simples escolherem o que é melhor para elas, tá? O que é mais benéfico para elas. Bom, só para falar um pouco da transição, foi proposto a transição, então, da CBS. Não vai haver um prazo de transição, porque a gente não tem questões federativas, como no IBS. Então, como eu falei, a transição, uma vez aprovada a PEC, o PL 3887 pode ser aprovado imediatamente e a CBS entrar em vigor. E, como eu falei, a calibragem da alíquota vai ter que ser feita de modo a que não haja aumento de carga tributária,
nesses primeiros 2 anos aí, de transição da CBS. Então, há essa trava na PEC, coisa que o PL 3887 não traz trava nenhuma, né? Então, por isso, mais ainda que a PEC é importante de ser aprovada antes da CBS. O imposto seletivo não foi colocado nenhum prazo para a extinção do IPI, justamente porque a ideia é fazer uma transição gradual do IPI dentro do imposto seletivo, passar as bases para o imposto seletivo, que são de incidência do imposto seletivo. E, por fim, o IBS ele tem uma transição mais longa, justamente a transição é de 7 anos, ou seja, 2 anos de testes em que a alíquota do IBS seria aplicada a 1%, justamente para ver quanto que vai arrecadar, qual a alíquota necessária para que não haja aumento de carga tributária, colocar o sistema, né, que vai ser um sistema totalmente novo, em andamento. Então, esses 2 anos são período de ajuste, e depois a gente vai ter só um período de 5 anos de redução gradual dos atuais tributos e aumento dessa alíquota do IBS durante 5 anos, e é muito importante que tenha essa transição, tanto para os contribuintes, para que os contribuintes se ajustem ao novo sistema, quanto também para que as administrações tributárias se ajustem e calibrem alíquotas, regras com relação a esse novo tributo. Bom, e aí meu último slide, eu passo a palavra para o Fleury. Além dessa transição, que é uma transição que diz respeito aos contribuintes, né? Quando que os contribuintes vão passar a pagar o IBS, né? Quando que os atuais tributos vão se extinguir, há uma transição por debaixo dos panos, a gente poderia dizer assim, que não tem nada a ver com o contribuinte, mas é a transição federativa, né? Como vocês bem sabem, a mudança do princípio de origem para o destino vai modificar um pouco a arrecadação e as receitas recebidas por estados e municípios. Então, é por isso que é preciso haver um período de 20 anos, né, que foi proposto muito menor do que antes estava sendo discutido, que é de 50 anos, que é justamente para que haja essa transição suave do princípio da origem para o destino, né? Então, para que as receitas, a princípio, sejam ainda distribuídas segundo o princípio da origem, e à medida desses 20 anos, que vai passando esses 20 anos, elas vão ser gradualmente colocadas no estado e município de destino. Então, esses 20 anos são necessários para fazer essa transição longa entre os entes federativos. Foi o período que foi aceito, como a Camila falou, por todos os estados e pela maioria dos municípios representados pela CMN. Bom, nós temos também a destinação dos recursos, continua igualmente para os fundos, né? Para o Fundeb, para o Fundo de Participação de Estados, Fundo de Participação de Municípios. Todos esses fundos vão se manter com a mesma porcentagem de distribuição do IBS e do imposto seletivo, tal como é colocado hoje. E, por fim, também o APEC do senador Roberto Rocha propõe o Fundo de Desenvolvimento Regional, destinado, que é financiado com uma parcela da arrecadação do IBS e vai ser destinado para certas finalidades, né, para ser redistribuído entre os estados aí, com base em certos critérios que a gente pode aprofundar depois mais. Mas esse fundo ele vai ser financiado exclusivamente com receitas do próprio IBS, sem qualquer envolvimento da União Federal nesse fundo. Bom, eu passo a palavra, então, para o Fleury, e depois a gente pode conversar um pouco mais se vocês tiverem dúvida com relação a algum ponto. Muito obrigada novamente. Obrigada, Melina. Fleury, por favor. Fleury? Oi, eu estou só botando a minha apresentação aqui. Só um minuto. Tá. Camila, todo mundo está vendo a apresentação, hein? Sim, estou vendo. Tá. Perfeito. Muito bem. Só um prazer conversar com vocês aqui, com toda essa audiência bastante grande que nos dá muita satisfação. Fleury, desculpe, meu nome... eu estou compartilhando a minha tela. Você quer compartilhar a sua ou quer continuar aqui com a minha? Eu acho que Melina... estou compartilhando a minha agora. Não, deixa eu ver mas aqui, espera aí, então troca. Vocês estão... Pronto, não, agora eu estou vendo do Fleury. Tá, desculpe, eu não... Tá. Você que está mexendo, né, Fleury? Eu estou mexendo, Pronto, então, manda ver.
Tá. Então, como disse, é uma satisfação falar para todos vocês. E meu nome é Eduardo Fleury, eu sou advogado tributarista há muito tempo, trabalhei também na administração tributária e também sou economista, isso porque daí porque também a gente consegue trabalhar um pouquinho mais com os números e mostrar os impactos da reforma tributária. Nesse sentido, eu fui autor, junto com mais 2 outras pessoas do Banco Mundial, de um estudo sobre o impacto da reforma tributária no Brasil, que foi publicado agora no final de dezembro, e a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Mas antes disso, a gente vai falar sobre o sistema tributário brasileiro, como ele funciona, quais são os problemas que você tem do ponto de vista desse sistema atual e dizer quais são as vantagens que você pode ter com uma reforma tributária como está sendo proposta pelo senador Roberto Rocha, que é a PEC 110. Muito bem. Hoje, o nosso sistema ele é de tributação do consumo, ele é feito basicamente por 5 impostos, né? Ou 5 tributos, se a gente quer ser rigoroso. O PIS e COFINS, que na prática é apenas um, embora tenha destinações diferentes do valor arrecadado. O ICMS, o ISS e o IPI. Só lembrando que o IPI ele está previsto nessa PEC, mas não tem um prazo, por enquanto, definido para sua extinção. E, como a menina já disse, ele vai ser substituído pelo imposto seletivo ao longo do tempo. A característica desses impostos hoje é que eles têm o que a gente chama de fragmentação de bases. Significa que, por exemplo, um contribuinte que paga PIS e COFINS e ICMS na hora da venda, ele vai comprar produtos, serviços que têm incidência de ISS, às vezes IPI, às vezes ICMS, às vezes PIS e COFINS, mas eles não ter direito de crédito. Quer dizer, os impostos não se comunicam. Qual é a consequência de não ter direito de crédito? É que esse imposto que ele pagou, por exemplo, pela compra de serviços, ele não tem direito de crédito, ele vira custo para a empresa. E a hora que vira custo, quando você vai vender o produto, você cobra tributos de novo em cima desse mesmo imposto. Um exemplo que a gente tem aqui é um exemplo bem simples, né? Uma indústria automobilística, certo? Que compra serviços de segurança, tá? O serviço de segurança, ele é tributado pelo PIS/COFINS a 3,65%, e eu coloquei aqui uma alíquota simbólica do ISS de 3%, simbólica porque depende do município, a alíquota poderia ser diferente, tá? Então, vamos supor que a gente tem PIS/COFINS de 3,65% e ISS de 3%. Para a indústria automobilística, esse valor entra como custo para ela, porque ela não se acredita nem do PIS/COFINS e nem do ISS. Consequência, quando ele chega aqui em cima e você vai pagar o PIS e COFINS na hora da venda do automóvel, né? A hora que você vai pagar os impostos na hora da venda do automóvel, você vai pagar 9,25% de PIS e COFINS, ICMS, eventualmente mais o IPI, que a gente não colocou aqui só para simplificar, mas esses valores aqui vão estar incidindo sobre esse valor de imposto pago pelos prestadores de serviço, que virá um custo aqui embaixo, entendeu? Então, isso faz com que a carga tributária, no final, não vai ser apenas esses 27,25% que estão aqui em cima, mas um valor muito maior do que esse. É por isso que é muito difícil a gente determinar quanto de imposto cada setor ou cada empresa paga. Porque você pode ver o imposto só na hora lá da saída, né? Na hora da venda do produto, você vê lá na nota fiscal o imposto que você está pagando. Só que você esquece de ver, né? Muita gente esquece de ver o quanto de imposto tem esse custo. E não é pouco, porque a gente aqui está dando um exemplo de um caso, e mesmo no setor de automobilístico, você pode dar vários casos, como, por exemplo, marketing, que é um gasto substancial que a empresa tem, que ela hoje não toma crédito, porque o sistema não se comunica. Um outro exemplo que a gente dá, que é um exemplo clássico aqui, para dizer assim, quanto realmente a tributação fica nos custos, né, é na incorporação de imóveis. Né? Na incorporação de imóveis, se você é um incorporador, né, empresa incorporadora, na hora da venda do seu imóvel, na hora da venda do imóvel para o cliente, né, para a pessoa física, você vai pagar de PIS e COFINS 2,08%. Você não paga ISS, você não paga ICMS, você não paga IPI, certo? Então, você só está pagando, é um regime especial de tributação que existe, que é 2,08%. Então, se você olha aqui, você fala, ó, se eu tiver que fazer, por exemplo, um imposto, um IBS, né, mais uma CBS, que vamos supor atinge uma alíquota de 25%, você fala esse número, a gente não, como a gente já disse, esse número vai ser calculado ao longo do tempo, à medida que você vai sentindo quanto cada percentual vai arrecadando. Então, quer dizer, vamos supor que a gente fale uma alíquota de 25%, lógico que o incorporador vai olhar e falar assim, não, eu estou pagando muito mais do que eu pago hoje. Só que você tem que olhar o que está por debaixo disso daqui, né?
que está por baixo dessa história. A incorporadora ela precisa contratar uma construtora. A construtora paga PIS/COFINS de 3,65% e 5% em muitas cidades de ISS. Então, você já vê que esses 3,65% e 5% que são pagos, né, para que a construtora tem que pagar, que vira custo para a incorporadora, já não está nessa conta de 2,08%. Por outro lado, também você tem a construtora precisa comprar material de construção para construir o imóvel. E o material de construção é, por incrível que pareça, fortemente tributado no Brasil. 9,25% de PIS e COFINS, na maioria dos casos, e ICMS de 18% também, por exemplo, no caso, estou colocando o exemplo de São Paulo, cuja a maioria dos produtos de material de construção são tributados à alíquota de 18%. No final do dia, nesse estudo que a gente fez até para o Banco Mundial, nós calculamos que a carga tributária desse setor, somando a construtora e mais o material de construção, é de 15,71%. Só lembrando que a construtora não toma crédito nenhum desse imposto pago na aquisição de material de construção. Então, a hora que você acaba olhando, esses 2,08% é apenas uma pequena parcela, tá certo, do total da carga tributária do setor. Então, por isso que quando a gente olha para verificar o impacto setorial, a gente tem que olhar não só a tributação da última etapa, daquele sujeito que está vendendo para o consumidor, mas você tem que olhar também o que está por trás disso, né? Que está na base disso. Então, esse é um exemplo bem clássico, entendeu? Em que existe muito imposto escondido em toda a cadeia. E quem olha só o final da cadeia, ou seja, o momento da venda ao consumidor, ele não vai ver o valor correto, entendeu? Bom, analisando aqui como se fala muito da questão de muito a questão dos serviços, né, do impacto tributário dos serviços, a gente faz algumas observações em relação à questão dos serviços, né? A gente fala assim, primeiro, nesses dois primeiros itens aqui que vocês estão vendo, a gente pode deixar claro que, primeiro, os serviços não são tão menos tributados quanto se pensa. Então, como a gente demonstrou no caso anterior, no caso da incorporadora, existem inúmeros exemplos que a gente pode citar, em que realmente você vê um impacto, o custo tributário, a carga tributária é muito maior do que se pensa. Além disso, né, a maioria dos prestadores de serviço que se pensa que pode ser atingidos, né, por essa PEC, na verdade, não são, porque a maioria das manicures, cabeleireiros, mecânicos, eles estão no sistema do Simples. E o sistema do Simples não vai ser alterado, ele vai continuar sendo absolutamente o mesmo. Ou seja, a carga tributária pela imensa maioria dos prestadores de serviço, está livre do IBS, né? Então, quer dizer, não pode-se em nenhum momento falar que esse setor vai ser atingido. Então, a maioria quase absoluta dos pequenos prestadores de serviço, aqueles que estão na ponta do consumidor, não vão ser afetados por essa reforma, porque vão continuar no Simples, tá? E um outro ponto sobre a questão da prestação de serviço, ou do setor de serviços, é que aquele setor de serviços, como a gente vai demonstrar daqui a pouco, o setor de serviços, quando ele está no meio da cadeia, ou seja, quando ele não está vendendo produto para o consumidor final, mas ele está vendendo serviço para o consumidor final, mas ele está vendendo serviço para outras empresas, o impacto dele é zero, e a gente vai ver que, dependendo da situação, ele pode até ganhar alguma coisa. Nós vamos demonstrar daqui a pouco. Depurando um pouquinho o número dos serviços, esse aqui é um dado bastante interessante, entendeu? E que a gente gostaria de mostrar para vocês. Tanto se fala que o tamanho do PIB, ele é de 73%, o tamanho dos serviços no PIB. Então, se usa esse número de 73% do PIB são serviços. É verdade, tá? Essa é uma realidade. Só que vamos ver o que é composto esses serviços aqui. Primeiro, 17% são serviços de administração pública, educação e saúde pública, ou seja, nada de IBS. Então, 17% desses serviços são serviços prestados pelos governos e que, portanto, não são afetados pelo IBS. Depois disso, 39% desses 73% aí, né, decompondo, né, que faz parte desses 73%, eles são serviços no meio da cadeia que, como a gente já disse, não vai ter impacto, certo? Podendo até ganhar. E, além do mais, esse número restante aqui, esse 17% restante,
a gente lembra que é o seguinte, que dentre esses serviços estão serviços prestados diretamente ao consumidor. E como a gente já disse, 90% dessas empresas, elas estão no sistema simples que não vão ser impactados. Então, quando você olha efetivamente o que vai ser impactado no setor de serviços que vai ser impactado pela reforma, é uma amostra muito menor, mas muito, muito menor do que esses 73%. Então, quer dizer, repito, desses 73%, 17% são administração pública, 39% estão no meio da cadeia, sobrando desses 17%, tem que considerar que parte deles é aquele serviço, parte substancial dele é o serviço vendido ao consumidor final, e desses serviços vendidos ao consumidor final, 90% estão no Simples. Então, se eles estão no Simples, eles são fora da tributação. Fleury, só para complementar, e outros tantos poderão, como saúde, educação, transporte, ser objeto de regimes especiais na lei complementar, né? Só para deixar claro também que ainda tem essa previsão, essa possibilidade de regimes especiais, tanto para serviços quanto para bens, né? Exato. Esse daí vai ser, a gente está seguindo para esse slide, exatamente falando ainda desses outros serviços que vão ser atingidos e que vão ser objeto de regimes especiais, e a gente vai colocar daqui a pouquinho. Então, só para esclarecer uma questão do regime do serviço prestado no meio da cadeia, né? Então, vamos imaginar um serviço de advocacia hoje, né? Esse serviço de advocacia hoje, vamos supor que ele vai vender um serviço cujo o cliente vai pagar 100. O cliente paga 100, mas ele não tem direito de crédito de nada. Então, o custo dele é 100. O advogado, na verdade, ele vai pagar 3,65% de PIS e COFINS e 2% de ISS. O advogado tem um sistema um pouquinho diferente de tributação de ISS, mas para fins do nosso exemplo aqui, eu usei os 2% que é a alíquota mínima, tá? Mas, enfim, ele vai receber líquido 94,35%. O que acontece é que, vamos supor que no sistema da PEC 110, imaginando aqui uma alíquota de 25% somando PS e CBS, apenas como exemplo, como a gente já disse constantemente, já tem dito constantemente, você continue vendendo por 100. Você continue vendendo por 100, você aumenta você inclui o PIS, o IBS e mais o CBS, que vai dar total 25. Então, você fala assim, para o comprador, para o cliente ele vai tomar esse 100 de custo e esse 25 vira crédito para ele. Crédito que ele vai utilizar para pagar o imposto que ele vai vender quando ele for vender o serviço ou o produto dele final. Para ele, se a alíquota for 0, ele não desembolsa o 25, mas também não vai ter crédito. Isso é como se fosse 0. Se você colocasse a alíquota 0 aqui, tá certo? O resultado para o cliente, o custo para o cliente continua sendo 100. Mas para fins de você preservar a arrecadação e fazer com que o sistema funcione, de autofiscalização funcione muito bem, você estabelece uma alíquota dentro da cadeia de 25%. Então, no meio da cadeia, mas na verdade não representa nada, é um mero caixa que muda de mão, mas que no final, quando você for vender ao final ao consumidor, vai para o governo esse dinheiro. Então, quer dizer, isso aqui, o impacto acaba sendo, inclusive, positivo. Ele pode receber 100, e ele vai receber alguma coisa entre 94 e 100 no final do dia. Provavelmente, dependendo do grau de negociação, ele continua recebendo 100, ele aumenta o seu recebimento de 94 para 100. Então, ele tem até um ganho. Isso funciona para empresas não só de advocacia, como empresas de segurança, serviços de segurança que estão no meio da cadeia, porque estão prestam serviço para outros contribuintes. Enfim, todos os serviços que estão no meio da cadeia produtiva, que são prestados para outras empresas que são contribuintes, não vão ter impacto 0, podendo até ter algum ganho, como a gente está demonstrando aqui no serviço de advocacia. Então, agora falando exatamente naquilo que a Camila falou, quais são os setores que podem eventualmente ter algum impacto? O senador propõe claramente que, na proposta, existem regimes que seriam diferenciados e beneficiados, né, que poderiam ter tratamento beneficiário, que vão ter tratamento beneficiário, que são educação, saúde, alimentos, gás, GLP, gás para residências e transporte público. Esses setores são setores, podem ter até eventualmente mais, mas são setores que poderiam ser impactados por essa reforma e que já se prevê na proposta que isso pode ser resolvido via uma redução por duas formas, né? Ou uma redução de alíquota, tá certo? Ou uma redução de alíquota de forma que não aumente a carga tributária, ou então o que a gente chama de isenção personalizada, quando você devolve o dinheiro para aquele que pagou,
para aquelas pessoas de baixa renda, que nós vamos explicar um pouquinho como funciona. Então, veja, os setores que sobram, que são impactados, como a gente já mostrou, a maioria dos setores de serviços, eles são preservados, né, da reforma tributária. Aquilo que sobra, a gente está endereçando, o senador está endereçando com essa possibilidade de aplicar uma solução ou de alíquota reduzida ou de isenção personalizada, que vem a ser a devolução do imposto para o contribuinte, para o consumidor. Tá? Então, são esses os setores que a gente... Então, vamos falar um pouquinho o que acontece quando você dá uma isenção generalizada. Hoje, por exemplo, existe uma isenção de PIS e COFINS sobre a cesta básica, sobre alimentos. Quanto que o governo deixa de arrecadar por isso? Ele deixa de arrecadar 17 bilhões, isso é o dado para 2018. Ele deixou de arrecadar 17 bilhões ao dar essa isenção de PIS e COFINS sobre o setor, sobre a cesta básica. A hora que você vai ver, você pega a chamada pesquisa de orçamento familiar e você vai endereçar quanto de dinheiro foi para cada um, porque lá na pesquisa de orçamento familiar você sabe o quanto cada um gasta de arroz, feijão, carne e tudo mais. Então, você consegue, né, identificar isso e consegue endereçar o valor que é gasto com isso daí. Então, você verifica que desses 17 bilhões, menos do que 2 bilhões vai para a classe mais baixa. Veja bem, menos do que 2 bilhões vai para quem ganha até R$ 1.900 por mês. Então, veja que, na verdade, você está gastando muito dinheiro e boa parte desse dinheiro que você está gastando, ou deixando de arrecadar, vamos dizer assim, acaba indo para quem? 8 bilhões, que corresponde a 47% desse benefício, ou desse valor que deixou de ser arrecadado, vão para os 28% mais ricos da população. Então, veja que, na verdade, a isenção geral, ela tem esse problema, né? Ela tem esse problema de acabar gerando benefícios para classes mais altas, e não benefícios, e um pequeno benefício para a classe mais baixa. É daí que surge a questão dessa, que a gente chama de isenção personalizada. O que acontece? Nesse caso, como vocês devem conhecer, em vários estados, você tem a chamada nota fiscal eletrônica e você tem a nota fiscal com CPF, que você recebe algum valor de volta. Pois bem, a ideia aqui são basicamente duas formas. A pessoa que está inscrita num cadastro de programa de renda mínima, pode ser o Auxílio Brasil, pode ser os programas estaduais, faz-se um banco de dados, esse banco de dados a pessoa está inscrita, toda vez que ela vai comprar, ela fornece o CPF, e naquele momento, no momento posterior, ela recebe uma devolução desse imposto que ela pagou naquela compra. Esse é um sistema, ele precisa ter um limite, né? Por exemplo, um limite de R$ 100 por devolução, vamos colocar assim, ou de 90, ou o que seja, porque é importante esse limite para evitar fraudes, né? Porque senão a pessoa fica emprestando o CPF para várias outras pessoas. Então, essa é uma forma de se fazer essa devolução do imposto, essa isenção personalizada, e a outra forma é simplesmente fazer uma estimativa de quantas pessoas, usando a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, usando quantas pessoas de classe mais baixa que estão nesses sistemas de programa de renda mínima, estão cadastrados no sistema de renda mínima, você calcula quanto que eles estão pagando de imposto na compra de alimentos, por exemplo, e aí você devolve via uma parcela adicional, digamos assim, do programa de renda mínima. Você tira dinheiro da arrecadação e põe naquilo ali, e põe para aquelas pessoas, devolve para aquelas pessoas. Esse sistema, ele é muito mais efetivo, né? Você vê que esse mecanismo foi julgado pela OCDE 12 vezes mais efetivo para reduzir a desigualdade do que as isenções hoje vigentes. E como a gente lembrou, as isenções você gera muito benefício para quem está no topo da cadeia. Então, é por isso que a gente precisa, talvez, repensar. Mas o modelo que já, inclusive, está sendo aplicado pelo Rio Grande do Sul, ele já começou esse ano a ser aplicado, é muito interessante a experiência dele, e inicialmente está dando muito certo, a gente pode dizer, mas, de qualquer forma, é bom entender que a proposta da PEC, ela deixa abertas essas duas possibilidades. Quer dizer, ou a isenção, ou a alíquota reduzida, ou a isenção personalizada. Então, existe uma definição do que vai ser, tá? Então, é bom entender isso aqui, que ela deixa aberto para que futura discussão sobre esse assunto seja feita e veja qual que é a forma mais prática, a forma mais efetiva de se dar algum alívio a esses setores, se reduzir o impacto ou se anular o impacto de eventual IBS, tá? ICBS. Muito bem. Depois, a gente só lembra o seguinte, como é que é o sistema hoje? Essa é a pesquisa que a gente fez para o Banco Mundial, e a gente tem um sistema que nesse gráfico a gente está mostrando aqui a carga tributária no seu consumo, ou melhor, na sua renda, me desculpem, né? Quer dizer, o quanto você
gasta de imposto, né, quando você está comprando os seus produtos. A gente, mais uma vez, utilizou a pesquisa de orçamento familiar, né, e aí a gente calculou a carga tributária de cada tributo, de cada produto, de cada serviço, e viu comparado com o consumo de cada faixa de renda. Esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, são os decílios, que a gente chama, são a parcela da renda. Cada um corresponde a 10% da população, digamos assim. Quando você olha aqui, você pode ver que a carga tributária dos mais pobres é substancialmente maior do que a carga tributária dos mais ricos, né? Então, é importante a gente dizer que existe um desequilíbrio total nessa distribuição atual dessa carga tributária. Para fins de manter só uma coisa bem clara para vocês, uma espécie de disclaimer, existe nesse 45% potencialmente algum exagero, porque normalmente não é a própria família, na pesquisa na POF, que é uma pesquisa por amostragem, ela não declara toda a sua renda, ou não é possível identificar. Então, provavelmente, a renda desse setor aí do primeiro decílio, que a gente chama dos primeiros 10%, ela está um pouquinho subavaliada, gerando uma carga um pouco maior. Mas, mesmo quando você faz algum tipo de ajuste, você chega a algo entre 30% e 35%. Então, quer dizer, ainda assim, seria, digamos, substancialmente maior do que a classe mais alta. Então, quer dizer, você tem claramente um sistema que é regressivo, ou seja, cobra muito mais imposto de quem ganha menos. E mesmo com todas as isenções que a gente está falando, hein? Isenções, por exemplo, de PIS/COFINS sobre alimentos. Então, numa simulação que é feita, supondo uma alíquota única, tá? Que, como a gente já viu, o sistema não vai ser uma alíquota única, você vai ter setores como saúde, educação, que podem ter alíquota reduzida. Mas vamos supor apenas, para fim de simulação, se a gente aplicasse uma alíquota única. Aplicando uma alíquota única, você pode verificar, né? Aqui você tem no vermelho a nova carga tributária e no azul a carga tributária anterior. Então, você verifica que absolutamente quase todas as faixas de renda vão pagar menos imposto, exceto o último decílio da população, que é a população mais rica, a população dos 10% mais rica do país, que deixam de pagar 32,9% e passam a pagar 36,9%. Então, por quê? Porque você redistribui essa carga tributária que está muito concentrada na faixa de renda mais baixa. O inverso deste gráfico, né, aqui, é este daqui. Numa pesquisa do Orair e do Gobet, certo, de 2019, ele fala, olha, como a carga tributária que a gente coloca aqui, ela diminui para a classe mais baixa, você libera a renda para a classe mais baixa. Então, você verifica que também, olhando os decílios, né, os 10% da população, a população dividida em 10%, você verifica que quase todas as faixas de renda têm o quê? Aumento de renda, porque, óbvio, a carga tributária é menor. Então, portanto, apenas a classe de renda mais alta é que vai ter uma diminuição de renda, e, além de tudo, a diminuição de renda seria de 1,5, né? É a diminuição de renda das famílias mais ricas. Então, quer dizer, é uma reforma tributária, é uma reforma que você pode fazer e fazer. Ela vai ser progressiva, vamos dizer assim, de imediato, mesmo que seja uma alíquota única, mas, como a gente está dizendo, a alíquota deverá ser diferenciada para o setor e para casos de saúde, educação, né? E que a gente, transporte público, GLP, que a gente já colocou. Do ponto de vista distributivo, a gente chama a atenção, como a Melina explicou muito bem, existe uma redistribuição do Estado produtor para o Estado, ou do município, da entidade, do ente federativo que produz, para o ente federativo que consome. Então, portanto, vai haver, ao longo do tempo, a gente está planejando, a proposta do senador Roberto Rocha, muito bem colocada, estabelece 20 anos para isso, então vai ser uma escadinha de 5% a cada ano, né? Então, quer dizer, isso vai ser feito paulatinamente, isso vai permitir que os efeitos positivos da reforma tributária gerem crescimento de renda, né? Então, para compensar, digamos assim, eventuais um ou outro ente federativo que perca. E, além do mais, o que é interessante a gente ver nesses números é que hoje existe uma desigualdade muito grande da distribuição de receita tributária entre os estados e entre os municípios. Olhando aqui, você pode ver que, por exemplo, no caso do município, que é o mais gritante, o município que mais recebe de receita per capita tributária atinge 14 mil por pessoa, né? E o menor atinge 66. O que vai acontecer com a nova distribuição, né? A nova distribuição o máximo vai ser 5.900 e o mínimo vai ser 329.
Então, você faz uma redistribuição dessas receitas. Tanto é verdade que 80% das cidades vão receber mais recursos do que recebem hoje. Então, a gente tende também a fazer uma redistribuição da arrecadação tributária. Então, isso é muito importante, isso gera mais justiça e permite para que cada município tenha a sua autonomia tributária, inclusive, para poder gerar crescimento econômico e tudo mais. Por fim, a gente apenas coloca aqui, em termos de estados e municípios, a gente teve que consolidar isso para o estado, né? Então, mas inclui a arrecadação de estado e município. Se a gente fosse fazer a reforma tributária num momento só, agora, aprova a reforma, no ano seguinte ela começa a valer, você teria a maioria dos estados, que são esses que estão em verdinho aqui, todos eles iriam ganhar. Somente os que estão em rosa, tá certo? Que iriam perder. E o único destaque é que as perdas que existem são muito pequenas aqui, são quase marginais, exceto pelos estados do estado de São Paulo, que acaba tendo a perda um pouco maior, mas de resto, digamos, todos os estados ficam no mesmo nível ou acabam ganhando. Por isso que a gente vai fazer a proposta do senador Roberto Rocha é fazer uma transição em 20 anos, que vai anular, na verdade, essas perdas, porque você vai gerar um crescimento econômico que vai compensar em termos arrecadatórios. Então, quer dizer, do ponto de vista federativo, também ela é muito eficiente, essa proposta. Então, quer dizer, ela não vai gerar perdas no curto prazo e, no longo prazo, o crescimento econômico acaba compensando isso daí. Vocês não têm, por fim, né, só para finalizar, a gente, como uma prática no dia a dia, a gente tem uma experiência enorme do quanto esse sistema tributário gera prejuízos para o país. É uma coisa que, quer dizer, a hora que você destravar esse sistema tributário, vocês vão ver o que vai acontecer. Não só temos pesquisas aí mostrando, mas realmente que é um impacto muito importante. Então, diante disso, eu termino aqui a minha apresentação e fico disponível para a gente fazer para responder as perguntas. Então, passo agora a apresentação para a Camila. Muitíssimo obrigada, Fleury. Obrigada, Melina, pela exposição bastante precisa de vocês, né? Eu vou agora, como combinado, parar aqui a gravação